Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Seu chamado é uma prioridade. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quantos estão priorizando o chamado aí? Oh, glória, mano. O Maneide já levantou as duas mãos aí, né, Maneide? Isso aí, Maneide. Vamos despertar pro chamado aí que quem não vive o chamado, como é? Tem um ditado que não é bíblico, mas é muito sério. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é um fato. Se você não vive para servir ao Senhor, você não está vivendo o propósito. E se não vive o propósito, não serve para viver. Deus não tem prazer na vida da pessoa que não decide viver o propósito. Nós nascemos com um propósito e a gente insiste em andar sozinho, seguindo o nosso propósito, o propósito que está no nosso coração. Eu tentei fazer isso. Eu tentei lá pro sertanejo, cantar fora, viajar o Brasil inteiro, mas Deus me pegou, tô aqui, ó, pregando para meia dúzia de gente, né? Ou mais ainda pela internet, né? Mas Deus pega, igreja. Deus pega. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Para a salvação, todos são chamados para a salvação. Mas tem aqueles que Deus escolhe, Deus fica ali insistindo com ele. Deus fica insistindo, Deus insistiu comigo. Mas nem todos conseguem voltar. Muitos se perdem, até morrem, né? Tem uma música que fala aí que quem tem promessa de Deus não morre. Até do Marquinhos Gomes, essa canção aí. Mas eu digo que morre sim. Se não escolher viver o chamado, ele vai morrer e não vai acontecer. Igual o povo que saiu do Egito ali no deserto, não quiseram obedecer ao Senhor e eles morreram. Os filhos deles alcançou a promessa, mas os pais morreram, né? Por rebeldia ao Senhor, quando murmuraram, né? Que não comia carne, que queriam carne, tinha saudade da cebola, do coentro, do cominho do Egito. Murmuraram contra Deus, falou que esse Deus faz até sair água da rocha, abre mar e tudo mais, mas ele faz brotar carne, né? Pão e carne. Aí Deus fala, pois eu vou prover a carne, vou prover o pão, mas eu também vou fulminar todos aqueles que me afrontou.
Então, nós vamos falar sobre isso hoje, amém, igreja? Sobre escolher viver o propósito. O propósito, o nosso chamado, ele é uma prioridade. Às vezes a gente quer escolher, né, as nossas prioridades. Não, quando Deus me prosperar, quando eu conseguir isso, eu vou servir. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Só quer servir depois que Deus abençoar, depois que Deus prosperar. Aí Deus fala, eu só vou prosperar depois que seguir o meu propósito, o meu chamado, né? Quando nós tivemos que fazer escolhas, né, pastora? Tivemos que fazer escolha. Ou escolhia viver o propósito, ou então a gente continua seguindo a tua vidinha lá no mundão mesmo, que é melhor do que você estar dentro da igreja sem querer viver o propósito. Só que muitos não sabem que quando você decide viver o propósito, as outras coisas Deus vai agregando. Deus agregou a profissão dela de psicóloga com o ministério, com o chamado. Eu uso hoje o meu talento, eu sou elogiado pelos os cantores da rádio, falam, cara, você tem um negócio diferente. Os outros locutores fazem vídeo para mim, mas eles não fazem cantando. Você tem um algo a mais, algo diferente. Você faz os vídeos cantando e tudo. Ou seja, o meu chamado, o meu talento com a música hoje está agregando com a rádio, com a igreja. Vocês já imaginaram eu fazer, a Igreja Nova Aliança com Cristo, fazer uma cruzada e eu começar a cantar ali com uma banda por trás ali, cantando e trazendo também cantores aqui da rádio para cantar nessa cruzada? Vocês têm ideia do quanto que vai lotar? Quanto de almas que nós vamos ganhar? Né? Teve a marcha para Jesus agora em Ribeirão Preto, estava lá uma multidão de pessoas nas ruas adorando a Deus. Então o cantor, ele tem esse poder de atrair pessoas, né? E Deus me escolheu dos palcos para o púlpito para pregar. E eu sei que no momento certo ele vai me usar na música para ser uma isca para ganhar muitas almas para ele. E lotar a igreja do Senhor. Amém? Como se crê assim? Então vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos agradecer a Deus. A internet, pessoal, está bem devagar aqui na cidade. Caso falhar aí, vocês permaneçam, que a gente vai tentar manter a gravação aqui para depois mandar certinho para vocês aí, viu? Estamos com um problema mesmo aqui de internet na cidade. Os irmãos vão orando aí em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir a bênção para o Senhor e vamos estar orando, pedindo a bênção para mais um culto em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, estamos aqui, Pai, como igreja, reunidos pela internet, reunidos também no presencial, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por mais uma semana, pelas ricas bênçãos recebidas, pelo direcionamento, pela proteção, Pai. O Senhor tem guardado o seu povo, tem protegido. E nós queremos te agradecer, Pai. Perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E nos abençoa nessa noite com um culto abençoado, Pai. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre nossas vidas, meu Pai, para que nós possamos, ó Pai, cultuar a Ti com um culto racional. Não estamos aqui, Pai, por obrigação. Nós anseiamos estar na Tua presença para Te adorar, para Te render graças, honra, glórias e louvor a Ti, Senhor. Então receba, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a espécie de louvor, de honra, de adoração que vamos prestar a Ti nesta noite, Pai. Sonda os nossos corações, a nossa mente, sonda, Pai, a nossa vida. Vai de encontro agora, Pai, a cada adorador que estiver com um pensamento elevado ao céu, com a intenção de Te adorar. Entra nas casas, sonda os corações, vai enchendo a nossa vida, a nossa casa física, é a nossa casa espiritual, Senhor, a casa do Senhor espiritual, que é o nosso corpo, Pai, aleluia, nosso coração. Enche também a nossa casa física com a Tua presença e vai derramando as Tuas ricas bênçãos, vai curando, vai restaurando, vai renovando, vai avivando a Tua igreja nesta noite. Tu tens total liberdade para falar, para bradar na terra, Pai. Nessa noite Tu tens toda a autoridade, Pai. Usa a minha vida, usa a vida dos Teus filhos, dos Teus servos, aleluia, da pastora, usa a minha vida, a vida
aleluia, dos membros dessa igreja, todos aqueles que são ungidos, que foram chamados, meu Pai, para estar servindo ao Senhor nesse ministério, servindo ao Senhor independente de placa, que o Senhor possa estar derramando uma unção dobrada nesta noite, aleluia, e estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. É que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos fazer o nosso momento de louvor. Você que está em casa, você que está nos ouvindo pela, aleluia, você que está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio, você que está nos ouvindo online, não deixe que as notificações do seu smartphone venham te distrair. Foque na adoração, se possível, feche os seus olhos, levante as suas mãos para o céu, fique de pé para adorar o Todo-Poderoso, aquele que é grande, que está no trono. Fique de pé, levante as suas mãos, feche os seus olhos e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos declarar que Ele é poderoso. Amém? Aleluia, Senhor. Aleluias. Grande é o Senhor. Como eu me esqueci Tu fizeste por mim, do que fizeste por mim. Como eu perdi a fé no impossível. Aleluias. Como eu pude pensar que tu não podes operar, Verdade, Senhor. porque insiste em não ver teus milagres. Vamos declarar, Tu és poderoso. Tu és poderoso. Oh, louvado seja Deus. Tu és poderoso, ó Pai. Tu és poderoso. Declare mais uma vez, Tu és poderoso. Tu és poderoso. Oh, louvado seja o Teu nome. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Alguém pode celebrar aqui o nome poderoso de Jesus? Oh, glória a Deus. Agora posso enxergar, em Ti eu posso confiar. Estou firmado no Deus que faz milagres, faz milagres. Tu és poderoso. Aleluias. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Sim, meu Deus, Tu és poderoso. Tu és Poderoso, quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Com toda fé
Alguém pode celebrar o nome de Jesus aqui? Levante as suas mãos lá no alto, vamos, levante suas mãos. Levante suas mãos lá no alto. E com toda a sua força, diga: tu és poderoso. Tu és poderoso. Muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu, não, é meu fim. Não acabou minha história, não. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim.
abrir, com teu sangue me comprou. Tu és digno. Aleluias. Só tu és digno. Ao Cordeiro. Ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória e o poder São pra sempre seu. Declare: em teu nome temos esperança. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve no céu descerá, para sempre reinarás. Creio. Para sempre reinarás. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve no céu descerá, para sempre reinarás. Para sempre reinarás. Cante, igreja. Ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória e o poder são pra sempre teu. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve no céu descerá, para sempre reinará. Nós cremos. Para sempre reinará. Declare: em teu nome. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve no céu descerá, para sempre reinará. Para sempre reinará. Vamos declarar: santo, santo. Santo é o Senhor. Para sempre. Exaltado é. Declare: santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Para sempre e sempre. Declare: santo é o Senhor. Para sempre. Exaltado é. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve. Muito em breve do céu descerá, para sempre reinará. Para sempre. Para sempre reinará. Em teu nome tenho. Diga: Em teu nome tenho esperança. Muito em breve no céu descerá, para sempre reinarás. Para sempre reinarás. oh, aleluia! Glória a Deus, e as palmas exaltam o nome de Jesus. Aleluia.
Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Agora com os nossos dízimos e oferta. Abra suas Bíblias. Aleluia. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, que diz assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, aonde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois aonde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração, ou o coração de vocês. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Igreja, essa palavra aqui está falando das riquezas terrenas e das riquezas espirituais. E o tema hoje é: o seu chamado é uma prioridade. E o nosso chamado, o propósito do chamado do Senhor em nossas vidas é para servir num reino espiritual. Não é um reino físico, é um reino espiritual. Quando nós olhamos, aleluia, quando nós acumulamos riquezas espirituais, ou seja, quando nós investimos no reino espiritual, aí sim nós seremos ricos das riquezas celestiais, né? Riquezas, aleluia, que nunca vão ser destruídas pela traça, ou os ladrões irão arrombar e arrombá-las, e roubá-las, né? Arrombar e roubá-las, as nossas riquezas. Muitos querem, não investem no reino de Deus, preferem investir, né, nas riquezas terrenas. E a gente sabe que a gente morre e fica tudo aí, né? A gente morre e fica tudo aí. A família se destruindo, brigando pela herança, né? Mas aqueles que investem, eu não estou dizendo que você não pode fazer investimento terreno, você pode fazer, mas sabendo que a prioridade do nosso coração tem que estar nas coisas celestiais, no reino de Deus. Não é verdade? Muitas pessoas deixam investir na obra de Deus para investir no seu bel prazer, em coisas materiais que vão perecer, que vão se acabar, que vão se destruir, quando elas poderiam investir no reino de Deus. Não é verdade? Então é sobre isso que essa palavra está falando. Pegue esta palavra, não deixe o seu coração envaidecido e endurecido por essas coisas do mundo. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Quem estiver com o coração preso nessa terra vai ficar refém do anticristo. Ele vai oprimir, vai matar todos aqueles que não quiserem negar Jesus. Ele vai matar, ele vai arrancar a cabeça. Então você que ama o mundo, você que ama as coisas deste mundo, está preso nesse mundo, está preso. As coisas materiais te consomem, os prédios, as casas, os carros, as glórias desse mundo, as coisas terrenas. Você que está servindo a Deus, mas você está olhando para trás. Você está dizendo: olha o que eu tinha lá atrás. Olha o que eu tinha lá no mundo, e agora, servindo a Deus, eu estou passando por isso. Deus manda dizer para a igreja que essa prova é para te amadurecer. Essa prova não é para você morrer nela. Essa prova é para você amadurecer e suportar algo muito maior que Ele tem para a sua vida. Mas Ele diz também: se você continuar olhando para trás, você vai ficar. Você vai ficar para trás, você vai ver até o ímpio prosperar na tua frente. Porque
A palavra de Deus diz que a prosperidade do ímpio dura pouco, não é duradoura. Mas o cristão conhecedor da palavra, que conhece a palavra e não pratica, ele vai ver o ímpio prosperar lá na frente. Ainda que a prosperidade do ímpio não dure, o cristão, ele vai ter o prazer dele ver o ímpio prosperar na frente dele. E ele não vai prosperar porque ele não soube perseverar no processo. Ele não soube ser fiel a Deus, perseverar, permanecer perseverante na fidelidade com Deus, no pouco, no muito, na prova ou na bonança, né? Na prosperidade, ele não soube prosperar. Igreja, eu vejo muitas pessoas sem talento conseguindo algo na vida, sabe por quê? Porque perseveraram. Mas eu vejo muitas pessoas com muito talento, mas é muito talento, que não perseveraram e ficaram estagnadas. Que ficaram estagnadas. Quer falar, pastora Camila? Quer falar? Pastora Camila vai estar dando a palavra. Paz do Senhor, igreja. Que bom estar aqui falando com vocês. Quero dar um breve testemunho, né? Estamos falando de dízimos, de ofertas. E lembrando que o dízimo, né, é a 10ª parte do que o Senhor nos dá. É a primícia, né, igreja? É devolver para o Senhor o que é dele. E a gente vai administrar os 90% que Ele permite que a gente fique. E a oferta é aquilo que é o desejo do nosso coração, né, igreja? E eu não perco, igreja, a oportunidade de ver Deus nos detalhes, sabe? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhe. E essa semana tem uma pessoa conhecida, né, muito querida, que está com câncer e está numa situação grave já. O tumor é no rosto e está saindo para fora, então está muito delicado, e essa pessoa não está podendo trabalhar mais, então está vivendo de ajuda e tudo, né? E aí eu peguei e fui ofertar na vida dessa pessoa, né? Fiz a minha contribuição, né, para a pessoa. E glória a Deus por isso, né? Igreja, no dia seguinte, eu estava esperando o pastor me buscar. E aí eu falei, deixa eu... Eu tinha feito uma compra pela internet há uns dias atrás. E aí fica lá para avaliar a compra. E essa compra veio com uma pequena avaria, né? Então, assim, muito pequena, bem sutil, mas veio com uma varia. Eu falei, deixa eu passar que eu vou ter mais trabalho em devolver do que qualquer coisa, né? E aí eu me senti de avaliar essa compra e falei que veio com uma pequena varia, mas ok, né? Igreja, no que eu avaliei, automaticamente, na mesma hora, o vendedor quis me devolver, pediu para eu ficar com o produto e me devolveu um percentual do que eu tinha pago. E foi um pouco mais do que eu tinha ofertado. Na hora o Senhor virou para mim, o Espírito Santo, e falou, filha, eu não devo nada para ninguém. Igreja, a matemática do Senhor é diferente da nossa. A matemática de Deus é quem divide, Ele multiplica. Entende? Então, eu sou dizimista fiel, antes de ser pastora. Muitas vezes é necessário, né? Eu falo que às vezes os pastores passam por situações para poder testemunhar, para poder fortalecer a fé da igreja. Tenho muitos testemunhos referentes ao dízimo, né? O pastor já teve a oportunidade de falar aqui sobre a nossa gata, enfim. E dizimar é um ato de amor. Não é referente aos pastores, igreja. Eu não falo isso porque eu sou pastora. Eu vivo essa palavra e eu vejo Deus nos detalhes, entende? E quando nós somos dizimistas,
né, nós podemos reivindicar na palavra as promessas do Senhor. E eu quero ler aqui Malaquias 3:10 até o 12. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Eu não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Igreja, aqui os dizimistas podem, igreja, declarar e tomar posse da palavra do Senhor, porque a palavra não volta atrás, igreja, tá? E eu quero abençoar com a autoridade que o Senhor me deu todos os dizimistas que estão me ouvindo, igreja. Seja no nosso ministério, seja você que é de outra igreja e é dizimista, que o Senhor possa abrir as janelas do céu e te abençoar, e todos verão que o Senhor é na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. E o Senhor fala para mim e para você, igreja: dízimo não é o que sobrou, igreja. Tenha fé o suficiente, igreja, para dar a premissa para o Senhor, para devolver a premissa do Senhor. Não tenha medo do restante das suas contas, igreja, porque um dia, eu lembro disso, nós não tínhamos gás e não tínhamos R$1 na conta. Era um momento em que o Senhor estava trabalhando a nossa fé, e ali eu falei: eu não vou murmurar, eu não vou falar nada, eu só vou glorificar o Senhor. E caiu um FGTS na minha conta, igreja, a continha para comprar o gás. Então, trabalhe a sua fé, igreja. Você que está me ouvindo aqui agora, trabalhe a sua fé e deixa o Senhor fazer na sua vida. Eu quero que um dia você possa viver as bênçãos que a gente está vivendo aqui também, que a gente está testemunhando, e ver o Senhor nos mínimos detalhes, igreja. Glória a Deus, que o Senhor abençoe. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Vamos orar por essa, aleluia. Vamos, na verdade, sim, vamos colocar um louvor. Enquanto isso, os irmãos quiserem contribuir com esta obra, você que está nos ouvindo agora pela sua Smart TV, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code. Você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver nos ouvindo pela rádio, chegou a minha vez através do portal Radiosnet, ou através da Alexa, ou através também, agora estamos também, na Deezer, no aplicativo da Deezer, ou você que está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio, você vai clicar em contatos. Você clicando em contatos, já tem o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está pelo site, já está disponível também no site. Você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer doações, dízimos e oferta. Aí você vai lá, clica, vai estar os dados bancários para você estar contribuindo. Se você está vendo agora essa gravação, você que está ouvindo, não está ouvindo agora em tempo real, mas está ouvindo a gravação depois, você pelo YouTube, você vai na descrição desse vídeo e já tem aí os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos ouvir mais um louvor, enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Ele é exaltado. Vamos declarar isso para o nosso Deus, digno de honra, de glória e de louvor. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome.
Aleluias. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glórias a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer pela fidelidade do nosso Deus eterno. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus todo-poderoso. Pai, te louvamos pelo testemunho da pastora Camila, por todos os testemunhos, Pai, que já foi contado, Pai, no nosso ministério, por todos os teus filhos, Pai, que têm vivido as ricas bênçãos, Pai, celestiais, aleluia, através desse princípio da honra e da dupla honra ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa, Pai, cada dizimista, cada ofertante. Continua abrindo portas, continua provendo, continua abençoando, prosperando os teus filhos, fazendo com que aonde ele põe as suas mãos, Pai, venha prosperar, Senhor. No nome do teu filho amado Jesus, que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de cada dizimista, de cada ofertante, e que o Senhor faça, Pai, com que essa igreja, Nova Aliança com Cristo, venha ser, Pai, um braço do Senhor na terra, uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer muitas vidas, aleluia, alimentar muitas vidas espiritualmente e também materialmente para a glória do teu santo nome. Usa a nossa vida, Pai, abençoa o nosso ministério, o ministério do pastor Evanildo Gomes, da pastora Camila Gomes, de todos os ungidos do Senhor nessa noite, Pai, e que esta obra continue crescendo para a tua honra e para a tua glória, Pai. Seja com cada um de nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Quero também estar orando já para estar trazendo a palavra de Deus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, quero neste momento, Pai, me humilhar diante do Senhor, Pai. Peço nesse momento que o Senhor possa estar enchendo a minha vida, Pai, com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Eu me esvazio de mim, Pai, para que o Senhor me encha do teu Santo Espírito. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Eu desapareço para que o Senhor apareça, Pai. Toma a minha vida, toma a minha boca, fala comigo, fala com a tua igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Vai no íntimo e no profundo da nossa alma com a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quero mandar aqui a paz do Senhor para algumas cidades e estados que estão nos ouvindo. Amém, pessoal? Quero mandar aí um abraço para a cidade de Filadélfia, ali no estado de Pensilvânia, Estados Unidos, né? Já é ouvinte fiel nosso aqui também. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço aí também para Santa Rosa de Viterbo, né? São Paulo, Brasil. Glórias a Deus, está sempre com a gente aí também. É a cidade de Mococa, né? Mococa também, estado de São Paulo. Deus abençoe todos os ouvintes aí também. Bauru, São Paulo também com a gente. Que Deus abençoe todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Também cidade de Rio Branco, no estado do Acre. Também Brasil está nos ouvindo aí. Também Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Que Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Fique conosco e Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Vamos já abrir aqui o nosso banner. Glórias a Deus. Irmãos, podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Como já foi dito, o tema de hoje é: o seu chamado é uma prioridade. O chamado de Deus na sua vida é uma prioridade. E o Senhor pergunta para cada um de nós nessa noite: o que você tem priorizado na sua vida? Você tem priorizado o que na sua vida? Sua carreira de trabalho, a sua profissão? O que você tem priorizado na sua vida? O que você tem como prioridade?
Você está cumprindo o propósito? Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Está fazendo sentido? Porque às vezes você pode, nós temos direito de escolha, né? Nós temos direito de escolha. Mas e aí, você já escolheu aquilo que não é o propósito de Deus, mas você escolheu isso para a sua vida. Está fazendo sentido para a sua vida? Está fazendo sentido essa escolha, essa prioridade que você escolheu? Está fazendo sentido? Você está sendo feliz com isso? Porque tem muitas pessoas hoje que fizeram escolhas, não escolheram viver o chamado, fizeram escolhas, mas o Senhor pergunta, você está sendo feliz vivendo essa escolha? Tem muitas pessoas que estão, às vezes até ganhando dinheiro, está seguindo uma carreira de trabalho, mas o Senhor pergunta, você está sendo feliz? Ou você não tem alegria, não tem paz? Você consegue ter as coisas, mas parece que tudo que você possui, tudo que você conquista, nada faz sentido. A casa que você mora não faz sentido, o carro que você tem não faz sentido, você está numa posição boa, na empresa onde você trabalha, você está vivendo uma fase boa na sua carreira de trabalho, mas o Senhor pergunta para nós nessa noite, está fazendo sentido? Você está sendo feliz? E Ele nos convida hoje a escolher viver o chamado dEle em nossas vidas. Amém? Nós não estamos servindo a Deus por acaso. Nós não estamos dentre a nossa parentela. Muitas vezes nós somos sozinhos no meio da parentela. Somos nós sozinhos cristãos. Ou até mesmo dentro da nossa casa. Estamos sozinhos servindo a Deus. E às vezes a gente olha e fala, poxa, será que está fazendo sentido eu servir a Deus sozinho, ter que enfrentar tudo sozinho, né? Orar sozinho, ler a Bíblia sozinho, ir para a igreja sozinho, será que está fazendo sentido isso? Mas as pessoas que não estão servindo a Deus hoje, estão seguindo boiada, hoje está todo mundo buscando enriquecimento fácil, estão buscando fazer cursos e cursos e cursos e cursos, estão buscando aí, né, mentorias, né, mentores que ensinam como prosperar, como, né, fazer investimentos, e talvez até consiga ganhar dinheiro com isso, mas o Senhor continua perguntando, está fazendo sentido? Você está tendo prazer na sua vida e tudo que você está conquistando está fazendo sentido, ou a sua vida é uma vida vazia, oprimida e sem razão? Você não tem razão para viver. Você não tem motivação para viver. Você não tem alegria para sair, não tem paz para sorrir. É o Senhor que está revelando, igreja. Então, vamos estar abrindo aqui o nosso primeiro banner. Aleluias, louvado seja Deus. Que traz a nossa introdução, que diz assim: na Bíblia, o chamado de Deus é o propósito central para a vida cristã e exige prioridade absoluta. Vou ler de novo. O chamado de Deus, na Bíblia, o chamado de Deus é o propósito central para a vida cristã e exige prioridade absoluta. Igreja, quando o evangelho nos alcança, quando Deus nos escolhe, né? Ele nos escolhe desde o ventre, mas aí Ele espera a gente amadurecer, ter entendimento, crescer, né? Nascemos bebezinho, criança, né? Pré-adolescente, adolescente, jovem, ficamos velho e somos alcançados, fisgados pelo Senhor, e Ele nos traz para a sua presença e nos faz entender que Ele tem um propósito em nossas vidas. Propósito lá desde o ventre, mas Ele só revela quando está adulto. Mas muitas vezes nós não nos atentamos a isso e se tornamos meros religiosos. Estamos dentro de uma igreja de domingo a domingo,
mas não entendemos que nós temos que ter consciência que existe um chamado, um propósito de Deus na nossa vida, onde nós temos que escolher viver esse propósito, porque o mundo vai tentar nos tirar do propósito. O mundo vai fazer com que a gente vá trilhando caminhos, pegando atalhos. Quando você pensar que não, você está muito distante do propósito. Quantas propostas de trabalho veio para desviar a pastora Camila do propósito, né, pastora Camila? Quantas propostas de trabalho veio para desviar ela do propósito, para tirar ela da cidade que Deus não queria que a gente saísse, né? Quantas propostas eu recebi para ir fazer do meu talento uma forma de ganhar dinheiro, mas onde eu ia ganhar dinheiro destruindo vidas, não salvando vidas, porque eu estava ali com o empresário que estava disposto a gastar dinheiro para me fazer um nome, para fazer com que a minha carreira desse certo, mas eram músicas que não exaltavam a Deus e que não libertavam pessoas, músicas que arruinavam a vida das pessoas, porque as pessoas ouviam a minha música e elas sentiam vontade de beber dobrado. Como eu já contei aqui uma vez, um garçom de uma casa de show chegou para mim, me abraçou, bateu no meu ombro e falou assim: rapaz, a gente gosta quando tu vem fazer show aqui, porque quando tu vem cantar aqui, quando tu vem fazer show aqui, o povo consome dobrado, o bar vende dobrado. Diz que o bar do evento vendia dobrado quando eu ia lá. Aquilo foi um peso nas minhas costas, porque o conhecedor do evangelho ouvia aquilo ali como se fosse um elogio. Para mim foi como uma paulada nas minhas costas, como que dizer assim: aí ó, eu te salvei para você salvar vidas, e agora você está usando do talento que eu te dei para fazer com que pessoas se aprofundem mais ainda na bebida. Eu saí daquela casa destruído. Aquele garçom, ele queria que eu saísse dali exaltado, alegre, feliz, mas eu saí dali destruído. Eu falei: eu não fui ungido para isso, eu não fui chamado para isso, eu estou no lugar errado, eu estou fazendo a coisa errada. Eu estava no Cleito Camargo com uma equipe de 22 pessoas trabalhando para mim. Eu e o Camargo, nós éramos o dono do projeto, o artista principal, mas eu estava ali destruído. Eu sentia que aquele ali não era meu lugar, e o Espírito Santo dizia assim: o que que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E eu não entendia que aquela voz era do Espírito Santo, mas quando eu tive um encontro com Deus novamente, naquele encontro que eu tive com Deus, numa tarde de louvor, num retiro de carnaval da igreja metodista, aquela mesma voz que falava quando eu estava em viagens, no avião, no ônibus, ela falava: o que é que você está fazendo aqui? Naquele dia, naquele encontro meu ali, naquele evento, a mesma voz falou assim: aqui sim é o seu lugar. Por que você saiu? Eu me desmanchei, irmã Neide. Eu me desmanchei, que eu entendi, parecendo que veio uma revelação de tudo. Aí me veio todas as vezes que a voz falou: o que que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. A mesma voz falou assim: aqui sim é o meu lugar. Ela fez eu associar aquela voz que eu fiquei 3 anos naquele projeto. Ele me fez lembrar das vozes que falava que aqui não é o seu lugar. Ele me fez eu associar aquela voz com a voz que ele estava falando ali agora. Aqui sim é o seu lugar. Por que você saiu? Na hora que o Espírito Santo falou assim: não foi através de ninguém não, Deus não usou ninguém não. Foi Deus falando com voz audível no meu coração. Eu pegado aqui na mão da minha esposa, né? Que hoje é a pastora Camila, mas na época era praticamente uma nova convertida, recém-batizada, tinha pouco tempo de batizada. Pegada aqui na mão dela, ela só viu me desmanchar todo. Eu entrei ali como cantor sertanejo, na noite de sexta-feira passada, 3 horas da manhã eu estava saindo do palco como artista principal do evento. Cantava ali, era o último cantor, porque dizia que a atração principal segurava o povo até o final.
E eu cheguei naquele evento ali ainda caracterizado como cantor sertanejo, de bota, de calça rasgada, colada, camisa torando, semi-aberta, né? Cheguei ali achando que eu era um astro da música. Deus me destruiu com a voz dele. Destruiu aquele velho homem, né? Deus me destruiu falando assim: aqui sim é o teu lugar, por que você saiu? E eu lembrei de quando eu me converti, igreja, que eu profetizava, que Deus me tomava em línguas e eu profetizava para as pessoas. Deus me tomava em profecia para as pessoas. E aquele Evanildo jovem, cheio do Espírito Santo, que abria a boca, expulsava demônio cantando. Uma certa vez, numa igrejinha pequena da Assembleia de Deus, eu fui convidado para cantar. E quando, no meio do culto, o diabo possuiu uma mulher e desceu o púlpito todo para expulsar o demônio dessa mulher. Essa mulher quebrou as cadeiras, fez um circo dentro da igreja. E ninguém conseguia expulsar o demônio daquela mulher. E aí, como ela estava fazendo um escândalo ali dentro, quebrando cadeira e tudo, arrastaram esta mulher para o corredor da igreja para tentar expulsar lá. E enquanto isso, me deram oportunidade para cantar. E eu estava ali cantando dentro da igreja, arrancaram aquela mulher para o corredor e o Espírito Santo falou assim: vai lá e toca no ombro dela. Eu falei: Senhor, por que no ombro? Ele falou: porque na cabeça dela, já estão com a mão na cabeça dela. E aí, igreja, eu fui sair cantando. Eu não falei uma palavra, só continuei louvando a música do meu disco. Quando eu toquei, o único espaço que eu achei foi no ombro dela para eu tocar. Eu cantando, eu toquei no ombro daquela mulher. Quando eu toquei no ombro dela, o demônio saiu, ela abriu os olhos e olhou para mim. E ela falou: onde é que eu tô? O que está acontecendo? O demônio saiu dela, eu voltei para o púlpito cantando e os obreiros não entenderam nada. Tinha obreiro lá tentando expulsar demônio falando em línguas estranhas. Não se expulsa demônio falando em línguas estranhas. É a unção de Deus que faz a diferença. O diabo, igreja, ele não resiste uma pessoa em santidade com Deus. O diabo não resiste uma pessoa em santidade com Deus. E eu estava ali em santidade com Deus, cheio do Espírito Santo. Quando eu toquei no ombro daquela mulher, o Espírito Santo saiu. Então era esse Evanildo que Deus queria usar. Com a voz que eu tinha, Deus queria me usar assim. E eu deixei de cantar para expulsar demônio e libertar pessoas agora para cantar para as pessoas beberem, encher a cara. Né? Então eu estava ali vivendo fora do propósito, vivendo uma vida que não fazia sentido. Eu estava nos maiores palcos, com uma grande estrutura de som, e eu via que não fazia sentido eu estar ali. Eu estava no Hotel 5 Estrelas, e eu estando ali, eu sentia que não fazia sentido eu estar ali. Eu estava na Europa, no hotel dentro da Europa, comendo de marmita, porque ele dizia assim: vocês são artistas, vocês não podem sair antes do show. Depois do show vocês podem ir onde vocês quiserem, mas antes do show, a surpresa tem que ser para o show, para o evento. As pessoas não vão comprar ingresso para ver vocês, sendo que eles já viram vocês na padaria, na conveniência do posto de gasolina. E nós comemos de marmita no Hotel 5 Estrelas ali, da cidade de Londres, de Luxemburgo, Milão. E eu dentro do hotel, oprimido, a minha face estava oprimida. Eu não tinha prazer para comer aquela marmita, que eu disse: isso aqui é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Você vir para fora do seu país e você não poder sair para ver as pessoas, para conhecer os lugares. Eu sou um escravo da música. Eu não sou um astro, eu sou um escravo da música, né? E eu via que nada fazia sentido. Se eu estava em cima do palco não fazia sentido, se eu estava dentro do avião não fazia sentido, nada fazia sentido para mim. Então, igreja, não valeu a pena eu deixar de viver o propósito de Deus para viver as minhas vontades, o meu plano de vida, os meus propósitos. Não valeu a pena. Amém? Então, nós vamos falar aqui de alguns pilares, né? A centralidade do chamado e a prioridade de Deus
e a prioridade a Deus podem ser compreendidas sob vários pilares. O primeiro mandamento, em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus instruiu: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Priorizar a Deus é a base para uma vida de paz. Então, quando nós priorizamos a Deus, Ele vai acrescentando. Ele acrescenta na tua profissão, na minha profissão, no seu talento, no meu talento. Ele nos usa de acordo com o chamado. Então, o guia, o destino, o rumo é o chamado. Você decide viver o chamado e agora Ele vai acrescentando as outras coisas. Para você exercer o chamado, Ele vai acrescentando coisas. Ele me acrescentou a rádio, Ele acrescentou o consultório, Ele acrescentou o teu emprego na escola, e Ele vai acrescentando, mas tudo é rumo ao chamado, tudo com um propósito no chamado. Vai chegar em algum lugar aquele chamado ali, né? Edificando vidas. Vamos aqui para o segundo banner. Vou correr aqui, pessoal. Então, como é que nós vamos servir a Deus? Servindo a Deus com os nossos dons, né? Falando de serviço e de dons, o Espírito Santo distribui dons e talentos para que você sirva aos outros, né? E cada chamado é único, seja no ensino, no louvor ou no evangelismo. Amém? O modelo de Esdra, que está ali, né, que nós vemos ali em Esdra, capítulo 7, versículo 10, o escriba determina no coração 3 passos fundamentais. Primeiro, buscar a lei do Senhor. Segundo, cumpri-la. Terceiro, ensiná-la, né? Então, o estudo bíblico precede a ação e o ensino. Terceiro, o exemplo de Marta e Maria, que se encontra ali em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Jesus visita a casa de 2 irmãs, né? E enquanto Marta estava ali ocupada com muitos serviços, Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés de Jesus para viver, né? Para ouvi-lo, né? Então, o ensino é que a comunhão deve vir antes da agitação. Amém? Vamos aqui para o terceiro banner. Então, aqui no terceiro banner nós temos aqui: decida cumprir o chamado. Decida cumprir o chamado. Nós temos livre-arbítrio? Temos. Mas se eu decido viver o chamado, eu vou ser próspero, eu vou receber honra do Senhor. Porque não basta ser próspero só ganhando dinheiro. Tem muitas pessoas ganhando dinheiro, mas não tem honra. Não tem honra no meio da parentela. A família olha como um destruído, como um derrotado, como um pobre coitado. Mas está ganhando dinheiro. Mas quando Deus te chama para viver o propósito e você decide aceitar, igual eu fui confrontado um dia. Deus usou a pastora Camila para me confrontar. E eu fui confrontado, então eu decidi viver o propósito. Aí agora o Senhor começou a dar honra. A primeira coisa que Ele dá é a honra. Ele começa dando honra para quem está vivendo o chamado. Então, ganhar dinheiro lá fora do chamado, isso não é dizer que, isso não é receber honra. Você pode estar ganhando dinheiro, mas você pode ser que a tua família te rejeita, ninguém te olha, né? Fala, aquilo ali só tem, tudo que tem é dinheiro, porque é um falido, né? Pessoa destruída, é uma pessoa emocionalmente destruída, né? Ou espiritualmente destruída, é uma pessoa oprimida, né? Não tem paz, não tem alegria, a família destruída e tal, né? Então, decida cumprir o chamado. Deus nos criou com a capacidade de fazer escolhas. E assim que recebemos Jesus como Salvador, a mais importante
a mais importante delas é decidir cumprir o propósito e o chamado que ele tem para cada um de nós. Conforme Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reinos e sacerdotes para viver, para servir a Deus, para servir ao seu Deus e Pai. A escolha de atender o chamado de Deus moldará positivamente outras decisões importantes ao longo da vida. Quando priorizamos o reino de Deus, tudo o que é essencial nos será acrescentado. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus, tudo o que é essencial nos será acrescentado. Então, muitas vezes você está vivendo ali, né, o seu propósito, né, de vida, mas Deus, ele não vai acrescentar muitas coisas que você quer na sua vida. Deus não vai te acrescentar, como eu queria prosperar na música, mas Deus falou, eu só vou acrescentar quando você decidir viver o propósito. Se você não decidir viver o propósito, eu não vou acrescentar o sucesso na música para você. Você não vai ser bem sucedido na música, porque enquanto você não decidir viver o propósito, não vai fazer sentido você da música sem aceitar viver o propósito, né? Vamos aqui para o quarto banner, que diz: a renúncia necessária. A renúncia é necessária. Você nunca vai servir a Deus com toda a bagagem. Deus nunca vai aceitar você servir a Ele. Não, eu quero sim aceitar Jesus, se viver uma vida cristã, mas eu não vou largar nada, eu quero carregar tudo. Eu quero fazer as mesmas coisas, eu quero seguir o desejo do meu coração, quero fazer tudo o que eu desejo fazer, não quero ter renúncia nenhuma. Você não vai viver o chamado se você não tiver renúncia. A própria palavra, o próprio Senhor diz: renuncie a si mesmo e siga-me. Renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É renunciar às nossas próprias vontades. Então, a renúncia é necessária. Cumprir o chamado de Deus exige renúncia, como os 12 apóstolos que deixaram suas profissões e famílias, tá? Profissões e famílias eles deixaram para seguir a Cristo. Devemos estar dispostos a deixar para trás o que for necessário. Essa decisão pode nos levar a aprender coisas novas, viver em alturas diferentes ou até depender inteiramente de Deus para suprir nossas necessidades, especialmente em circunstâncias desafiadoras, né? Então, alguns podem pensar que o chamado é restrito a pastores, missionários ou líderes eclesiásticos. No entanto, a Bíblia ensina que todos os crentes, todos os cristãos habilitados pelo Espírito Santo, têm um real papel no reino de Deus. O chamado pode exigir preparação específica, né? Mas cada um é capaz de servir com os dons e talentos recebidos do Senhor, como está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 4 e 11. O Espírito Santo distribui dons espirituais a cada um conforme a sua vontade para o bem comum. Amém, igreja? Vamos aqui para o quinto banner. Glórias a Deus, já estamos terminando. Que diz: serviço ao próximo, uma lei do Senhor. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Quando se fala do serviço ao próximo, não está só falando de você fazer favor para as pessoas, de você ajudar as pessoas. Está falando também de
quando você exerce uma profissão, exerce ali, né, uma profissão ali no seu ambiente de trabalho, né, com o intuito de servir as pessoas. Por exemplo, o empresário, ele pode servir a Deus com a sua empresa, né, abrindo portas de emprego para outras pessoas. Empresários que só quer colocar máquinas para trabalhar, descartando as pessoas, está longe de um propósito de Deus. Que o propósito de Deus é que pessoas sejam alcançadas, pessoas trabalhem, pessoas tenham oportunidades. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele nos dá a oportunidade de servir a Ele, né? De ser salvo. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Se eu, por exemplo, nessa rádio, né, eu trabalhando nessa rádio aí, o propósito dessa rádio é dar oportunidade a cantores que não têm condição de pagar uma rádio. Eu estou servindo a Deus com a minha profissão, né, com a rádio que o Senhor nos entregou, dando oportunidade a pessoas. Então, eu não preciso literalmente servir as pessoas só quando eu ajudo elas ali, né, literalmente ajudando elas ali, prestando favor. Mas com o meu trabalho, com a pastora Camila, a doutora Camila, com o consultório dela, ela está servindo pessoas. Ainda que ela ganhe para isso, ela está servindo pessoas. A maioria das pessoas cristãs que procuram a doutora Camila, ela fala assim: olha, eu estava orando para Deus me mostrar uma pessoa dentre tantas psicólogas que tem na região. Eu estava orando para Deus me mostrar e Deus me mostrou você. Ou seja, Deus chamou ela para viver o propósito, e nesse viver o propósito, Deus mostra ela para outras pessoas. Deus fala: olha, faz com aquela, porque Deus já tem um propósito com aquela doutora, e agora Deus traz aquelas pessoas também para a doutora Camila cuidar, porque Deus também tem um propósito na vida delas. E Deus usa muitas vezes ela para dar um direcionamento, né? Ou para que Deus possa revelar um chamado na vida daquela pessoa ali. Tem pessoas que chegam ali sem nenhum, achando que a vida dela não tem sentido, a vida delas. Muitas querendo destruir suas próprias vidas. E aí, através do propósito que Deus tem na vida da doutora, essas pessoas descobrem que elas existem por um propósito, né? Então, é sobre isso. Então, Jesus nos ensinou a importância do serviço mútuo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, como diz lá em Marcos capítulo 12, versículo 31, é um princípio no reino de Deus. Quando servimos aos outros, somos abençoados em retorno, né? Aí dá naquilo que você falou, né? Abençoou e Deus te deu um retorno daquilo ali. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Mas há pessoas que querem só ser ajudadas. Tem pessoas que não querem servir a ninguém. O Senhor fala que quem serve é o maior. Quer ser maior do que os outros? Sirva aos outros. Quer se destacar num lugar? Sirva aos outros. Chegou no ambiente, está lá, começa a servir, ó. Começa a servir. Pega lá um refrigerante lá. Pá. Eu, quando vou na casa de alguém lá, esses dias fomos, né, assistir o jogo lá na casa da minha sogra, da minha cunhada lá. Abri o refrigerante, fui pegar o refrigerante para mim lá, abri, me servi. Quer dizer, servir todo mundo, depois eu me servi. Eu poderia chegar lá, botar o refrigerante pra mim, depois guardar o refrigerante, ficar caladinho e ó, tomar meu guaranazinho ali de boa. Eu falei: não, eu vou servir todo mundo. Eu ofereci para pessoas que não quiseram, mas eu ofereci. Eu fiz o meu papel de servir. Então nós temos que ter esse sentimento. Eu não preciso ser pastor ou um líder para servir, não. Eu posso chegar na casa, tudo bem que você não vai chegar na casa dos outros lá, abrir não, mas posso servir as pessoas? Ó, tem várias pessoas ali aguardando ali ser servido. Tem alguém para servir? Não, não tem. Eu posso servir? E o Senhor fala que o maior é quem serve, não é quem é servido, mas há quem chega e só quer ser servido.
Tem pessoas que vêm para a igreja só para ser servido. Aí fica se vitimizando uma vida inteira, querendo só ser servido. Igual eu falei no outro dia aqui. Pessoas que querem agendas só para ser servido com oferta. Mas na igreja que ele congrega, ele não dizima, ele não oferta, mas na igreja dos outros ele quer ser abençoado. Ele quer que venda, ele quer que dê uma oferta gorda. Ah, eu fui cantar na igreja lá, o pastor só me deu a gasolina. Tá, mas tu tem honrado ao Senhor no teu ministério, na tua igreja? Ah, não. E por que você vai na igreja dos outros buscar dinheiro? Você acha que Deus vai abençoar uma pessoa que não oferta na tua igreja, não dizima na igreja dela, e agora ele quer agenda, ele quer estourar, ele quer viajar o Brasil inteiro agendado, cantando e sendo abençoado pelas igrejas? O pastor Lamartine Pouzella, uma vez contando que ele foi numa igreja lá nos Estados Unidos, em Orlando, né? E ele chegou lá desprovido, ele falou que hoje eu preciso muito ouvir uma palavra de Deus e tal, e tal, e tal. Ele foi lá para ouvir Deus falar. E no mover do culto ali, Deus falou com ele tudo, e depois que Deus falou com ele, Deus falou assim: abençoa o ministério. E ele disse que ele deu uma oferta lá de acho que de R$5.000, parece, nesse ministério. Deus mandou ele abençoar o ministério. Mas ele chegou lá na intenção só de ouvir a palavra. Ele queria muito ouvir uma palavra. Afinal ele estava de férias, né? Estava em Orlando, estava de férias. O povo cuidando da igreja aqui no Brasil, ele lá de férias, ele e a esposa dele foram visitar uma igreja. Chegou lá, Deus falou: abençoa o ministério. Então nem sempre você vai para um lugar só para ser abençoado. Muitas vezes Deus está te levando lá para abençoar. Mas a maioria de muitas pessoas hoje, eles querem agenda, é mais para eles serem abençoados. Eles não querem, eles não vão com intenção de abençoar com louvor, de abençoar com a pregação. Eles vão no intuito do cachê. Eles vão no intuito de receber a bênção. Mas se você não abençoa, você não pode reivindicar uma bênção. Se você é uma pessoa que não é abençoador, não queira reivindicar de Deus e das pessoas a bênção do Senhor. Se você não honra a Deus, não queira que Deus te honre. Não queira reivindicar a honra de Deus. A matemática é muito fácil de fazer. Mas há quem queira só receber. Mas o Senhor diz: quer ser o maior, que sirva aos outros, né? Então nosso testemunho de serviço revela o amor de Cristo e reflete o caráter de Deus. Quando eu sirvo com amor, quando eu sirvo a Deus com amor e isso alcança outras pessoas, as pessoas veem Deus em nós. As pessoas veem o amor de Deus na sua vida, veem o amor de Deus por ela na sua vida. Quantas pessoas Deus fala assim para mim, para a pastora Camila, ou às vezes fala para você, né? Para nós, fala assim: nossa, foi Deus que te usou, foi Deus que mandou você aqui, foi Deus que te usou para falar isso, ou para me dar isso. As pessoas veem o amor de Deus pela vida delas através do nosso testemunho. É isso que está falando aqui, ó. Nosso testemunho de serviço revela o amor de Cristo e revela o caráter de Deus. Quantas pessoas através de nós falam assim: nosso Deus é fiel, porque eu precisava ouvir isso que você falou para mim. Deus é fiel, eu ouvi Deus falando comigo através da tua boca. Então, assim como a obediência à palavra de Deus é fundamental para experimentar as suas promessas, né? Assim como a obediência a Deus é fundamental para experimentar as suas promessas. Só vive promessa quem tem obediência. Você pode até dizimar, você pode até ofertar, mas se você não for obediente ao Senhor, você não vai comprar o Senhor com dízimo e com oferta. É um conjunto. É o dízimo, é a oferta, é a fidelidade, é a santidade, é a separação do pecado. É quando ninguém está vendo que você é honesto, que você não se corrompe, você não é um corrupto. É nesses momentos que Deus fala: agora eu vou honrar.
tem sido fiel. É como José no Egito, não se corrompeu, né? Quando Jesus impediu a Pedro, quando Jesus pediu a Pedro para lançar as redes, presta atenção nisso aqui, que está lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 6. Quando Jesus pediu a Pedro para lançar as redes novamente, mesmo após uma noite sem sucesso na pesca, Pedro obedeceu e o resultado foi o quê? Uma pesca milagrosa. Então, ainda que a circunstância diga que não, se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou ficar na cidade, fique. Se Deus mandou você fazer outra coisa, além de cantar, além de pregar, além da sua profissão, Deus mandou você fazer outra coisa, faça. Ah, mas ninguém gosta de me ouvir cantar. Ah, mas ninguém gosta da minha pregação. Continue pregando. Pastor Antônio Júnior pregou sobre isso uma vez. Ele pregava, dizia, rapaz, pelo amor de Deus, sua pregação é fria demais. As pessoas vão dormir desse jeito. Tu prega muito ruim. Tu é frio pregando. Que o pastor Antônio Júnior pregava igual os vídeos dele no YouTube. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje ele é o maior canal evangélico cristão do mundo. Do mundo. Mais de 5 milhões de... Isso há muito tempo atrás, há muitos anos atrás ele tinha mais de 5 milhões de inscritos no canal. Hoje ele deve ter muito mais. E está morando em Orlando. Foi embora do Brasil, está morando em Orlando. Só isso. Deus honra ou não honra? Então não olhe para a circunstância, porque Pedro já tinha pescado a noite toda, sem sucesso, mas o Senhor falou, mas Senhor, ele não questionou, ele só obedeceu. Já fiz tudo isso aí, já joguei a rede naquilo tudo ali, não deu em nada, mas o Senhor está mandando, eu vou jogar. E jogou e a pesca foi um sucesso. Então, não são as pessoas que definem o seu sucesso, a sua estratégia. A estratégia que serve para o irmão fulano não vai servir para você. O propósito na sua vida é outro. Então não tem essa. O fulano de tal fez uma mentoria com o Beltrano e agora ele está prosperando. A estratégia de Deus na vida dele foi aquela, mas com você nem sempre vai ser a mesma. Faça o que Deus mandou você fazer. Então, da mesma forma, Deus nos chama a obedecer, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, pois Ele sempre tem um propósito maior. Amém? Estamos no último banner aqui para a gente encerrar, o 6º banner. Glória a Deus. Compromisso com o chamado. O chamado exige compromisso. Uma vez que você decidiu cumprir o chamado, se comprometa com ele. Se comprometa com ele. Nós já fomos tentados a jogar tudo pro ar. Pela luta, de cuidar da família, de cuidar da igreja, de cuidar do que Deus nos entregou, do consultório, da rádio. Já fomos tentados a jogar tudo pro ar e dizer assim, não, a gente precisa de uma dignidade, de um tempo pra gente precisa viajar, ir numa praia e tudo. Já pensamos em jogar. Mas e o comprometimento? Escolheu servir, agora vai jogar para trás? Agora vai descomprometer com o Senhor? Compromisso com o chamado. O compromisso de servir a Deus exige perseverança. Jesus nos alerta em Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou ler de novo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os discípulos foram exemplos de comprometimento, suportando perseguições e dificuldades para proclamar o evangelho. Hoje somos chamados a seguir esse exemplo e manter a chama do nosso chamado acesa, independente das circunstâncias. Decidir cumprir o chamado de Deus é abraçar a missão de anunciar o evangelho e servir ao próximo, seja
nas atividades cotidianas ou em um ministério específico. Somos chamados a viver de maneira que reflita o amor de Cristo e impacte vidas para a glória de Deus. A obediência ao chamado trará alegria, fidelidade e bênçãos. Enquanto espera. Nossa, deixa eu tomar um pouco de água aqui. A obediência ao chamado trará alegria, fidelidade e bênção, enquanto esperamos a vinda do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Então, igreja, não pense que se você escolher viver o chamado, você não vai ter alegria. A pastora Camila já teve muitas alegrias e continua tendo, né? Em servir a Deus ali, em seu consultório, em servir a Deus aqui, pregando com as quartas da bênção, eu na rádio, eu aqui nos cultos também. Eu tenho sentido muitas alegrias, igreja, muitas alegrias vivendo o propósito. Então não pense que você agora vivendo o propósito vai viver uma vida infeliz, não uma vida amarga, não. Pode ser que seja corrido, pode ser que né, você viva uma vida mais corrida e tudo, mas Deus não vai deixar que você seja uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz por causa do propósito. Não, o propósito pode doer, pode causar dores, mas você terá muitas alegrias e adquirirá muitas experiências servindo a Deus no seu chamado. Amém? Eu quero orar por todos que têm um chamado aqui nessa noite, e todos nós temos um chamado, então vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai amado, coloque a sua mão direita no seu coração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai, eu quero aqui nesta noite, Pai, te agradecer, Pai, por esta palavra de despertamento, Pai. Ó, Pai, quantas pessoas estão na religiosidade, Pai, entra ano e sai ano, e não decidem, Pai, não decidem viver o propósito do Senhor, o chamado do Senhor. Muitos porque se acham incapazes, muitos porque não sabem, não conhecem esse chamado e não buscam a revelação do Senhor para esse chamado. E muitos já sabem o que é, mas preferem fugir, preferem correr e não têm força, Pai, para prosseguir. Mas eu quero, Pai, nesta noite, pedir ao Senhor, vai de encontro agora, Pai, a esta pessoa. Que a mão dela, Pai, a mão dela seja a mão do Senhor agora no coração desta pessoa, trazendo calma, trazendo paz, tirando os conflitos, tirando as confusões, tirando o apego, tirando o vitimismo, tirando a vaidade, tirando o eu, tirando o egoísmo, tirando, meu Pai, a individualidade. Vai tirando agora, Senhor, e vai tornando essa pessoa agora uma pessoa mais aquebrantada, uma pessoa mais disponível para o Senhor, ó Pai. Vai fazendo a obra agora no íntimo e no profundo, Pai. Vai trabalhando agora, Pai, na mente desta pessoa. Vai tratando do coração e trabalhando a mente agora, Pai, fazendo com que essa pessoa tenha uma mudança de mente, Pai. Assim como também, meu Pai, eu tive uma mudança de mente para eu poder entender que eu não tinha só que cantar, mas eu tinha que estar disponível para o Senhor. Que cantar não era para me favorecer financeiramente, mas sim favorecer o reino do Senhor, favorecer a salvação das pessoas, a libertação das pessoas. Então vai trocando agora, Pai, uma mudança de mente, Pai. Vai mudando agora a mente dessas pessoas, que deixe de ser uma mente egoísta, Pai, para ser uma mente agora que serve ao Senhor, uma mente disponível para servir a Deus e para servir o próximo, Pai, alcançando, dando um bom testemunho, salvando e libertando vidas e apresentando, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, o caráter de Deus para essas pessoas através do nosso serviço ao Senhor, do nosso testemunho do serviço ao Senhor, Pai. Seja com cada um de nós, e que cada um de nós possamos sair daqui, Pai, com o coração queimando pelo chamado, Pai. Que toda a frieza do chamado
caia por terra e que todos nós possamos, aleluia, o Senhor possa reacender em nós a chama do primeiro amor, a chama pelo chamado, e que nós possamos exercer com excelência e com muito amor. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Toma posse em nome do Senhor Jesus e viva o chamado de Deus na sua vida. Amém? Pastora Camila, quarta da bênção. Quarta da bênção online com a pastora Camila Gomes às 19 horas na quarta-feira pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Os irmãos não faltem, não deixem de assistir a quarta da bênção, a palavra poderosa com a pastora Camila Gomes, ok? Temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar com o pastor Elton Araújo às 19h30, tá, pessoal? De segunda a sexta, 19h30 às 20 horas, apenas meia horinha, o programa A Bênção de Deus no seu lar. Não perca aí pela rádio Chegou a Minha Vez e também pelo YouTube, no canal da rádio Chegou a Minha Vez no YouTube, já está disponível lá às 19 horas. E na quarta-feira você ouve a quarta da bênção e em seguida o programa Bênção de Deus no seu lar, um conteúdo aí para edificar a sua vida. Temos também a oração diária aí com o pastor Evanildo Gomes pelo canal da Igreja Nova Aliança com Cristo às 6 horas da manhã. Não deixe de ouvir a oração da manhã para abençoar a sua vida. Temos também o devocional Momento da Palavra diariamente com o nosso irmão Marcelo Moreno às 8 horas da manhã. Não deixe de ouvir o devocional 8 horas da manhã diariamente para abençoar a sua vida. E no domingo estaremos aqui com o nosso culto da família. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, dia 28, né? Dia 28 estaremos aqui com o culto da família online e também presencial às 19 horas. Vamos orar, vamos agradecer e estar trazendo a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por este culto maravilhoso, esse culto abençoado. Muito obrigado, Pai, pela presença de todos que estiveram conosco aqui no presencial, todos que estiveram conosco aqui também online, meu Pai. Que o Senhor alcance cada vida, cada lar, cada coração. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Guarda nossa casa, nossa família, tudo que leva o nosso nome, Pai. Guarda, Pai, protege, guarda os nossos filhos na escola, os últimos dias agora, Pai, para começar as férias. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe também as férias das nossas crianças, nos dê paciência, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, Senhor, e seja com estas crianças. Coloca um anjo, Pai, aleluia, do lado de cada uma delas, para que eles nos ajudem a cuidar dessas crianças, que elas tenham umas férias maravilhosas na Tua presença, que possamos dar atenção, Pai, aos nossos filhos nesse período de férias. Seja conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo e nos livrando, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma noite de paz, livra-nos do terror noturno, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Que o Senhor possa também estar curando todos, Pai, que estão doentes. Quero orar também pelo nosso irmão Daniel Marques também, pastor Daniel Marques também, Pai, que o Senhor abençoe, que está tratando de uma pneumonia, que o Senhor abençoe a vida dele, guarde e sare a vida dele, Pai, cura a vida dele, cura as famílias, cura a nossa família, a nossa parentela, cura todos que estão enfermos. Dá-nos paz, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Todos estendam suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.